Salut, bienvenue tout le monde, prof Andresa ici. Comment allez-vous? Moi, je vais très bien. Preparé? Vous êtes preparés por aujourd'hui? Estão preparados para hoje? Vamos treinar um pouco mais dos verbos, oui? Alguns verbos que eu coloquei lá no post, hoje é a continuação com o passé composé, o passado, oui? Para você treinar a pronúncia e memorizar a conjugação desses verbos très importants, muito importantes, oui? Mas antes, já está inscrito no meu canal, Francês com Prof. Andresa? Pas encore? Ainda não? Ulala! Não? Então, corra lá, só clicar em inscrever-se e se quiser, ative o sininho, assim você vai ser avisado toda vez que eu postar conteúdo novo e assim você não perde nenhuma aula. E me siga também no perfil no Insta e no Face, Francês com Prof. Andresa, oui? Magnifique! Feito isso, viens avec moi, venha comigo. Então, eu coloquei uma colinha aqui para seguir a mesma sequência, né, dos posts. Então, o primeiro é o avoir, o verbo ter. No passado, precisamos, né, para formar o passé composé, como ele é feito? Ele é passé composé, ou seja, um passado composto, que equivale ao nosso pretérito perfeito em português, oui? Só que em português eu só falo assim, eu tive, você teve, ele teve, é uma conjugação simples. Em francês eu preciso de um auxiliar, oui? Então, dependendo do verbo, ele vai ter como auxiliar o avoir, no présent, ou o être no présent, oui? Então, aí a gente vai memorizando, né? Cada verbinho, qual que é o parzinho dele, qual que é o auxiliar dele. Então, no caso, o avoir, ele é auxiliar dele mesmo. Então, colocamos o avoir no présent, plus le participe passé, mais o particípio passado. No caso, o particípio passado do avoir é eu. Escreve eu e faz o biquinho, d'accord? É irregular. Então, vamos lá. Então, eu tive, j'ai eu, tu as eu, il a eu, on a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu, elles ont eu. Très bien, pratique aí de pausa, né, se precisar, em voz alta também, para me acompanhar e você treinar o seu sotaque, né, a sua pronúncia. Isso que é importante, não só ouvir a Prof. Andresa falando, mas você tem que falar, viu? Se possível, até grave você mesmo falando para se ouvir em francês, para se acostumar. Falar na frente do espelho, no banho, com alguém que também esteja estudando francês, viu? Para colocar em prática, não adianta ficar. É bom também só ouvir a língua, né? Lógico, tudo é válido, o contato com a língua, mas você falar é o que vai melhorar a sua pronúncia. Être, ser e estar. O être tem como auxiliar o avoir também. E o particípio passé dele é été. Igualzinho a palavra verão em francês, été. Então, eu estive ou eu fui, j'ai été. Tu as été. Il a été. Elle a été. Nous avons été. Vous avez été. Ils ont été. Elles ont été. Voilà, c'est ça. O próximo, devoir, dever ou ter que, o auxiliar dele também é o avoir. E o participio passé bem irregular, du avec accent circonflexe, oui? Bem irregular. Então, eu tive que, eu devi, né? Que em português fica estranho. Em português a gente traduz mais eu tive que. J'ai dû, biquinho. Tu as dû. Il a dû. Elle a dû, on a dû, nous avons dû, vous avez dû, ils ont dû, elles ont dû. Voilà, bravo! Vouloir, querer, também é o avoir e o particípio passé dele é voulu, voulu. Então vamos juntar, fica eu quis, j'ai voulu, tu as voulu. E é a continuação, né? Você quis, tu as voulu, il a voulu, elle a voulu, on a voulu, nous avons voulu, vous avez voulu, ils ont voulu, elles ont voulu. Bravo! Aller, attention! O aller já tem como auxiliar o verbo être. Porque esses verbos ir, por exemplo, esses verbos que indicam movimento, ir, sair, voltar, entrar, subir, descer. Esses verbos que denotam movimento, deslocamento, eles são conjugados com o être, oui? Então, o primeiro
que apareceu aqui daqueles que eu coloquei no post. O único, por enquanto, que é com o être é o aller. Depois vou postar outros para ir mostrando para vocês, vi? E depende, aluno que gosta mais de gramática, podemos explicar assim, que são os verbos intransitivos, né, que usam o être como auxiliar. Mas didaticamente, assim, para ficar mais fácil para você entender, são os verbos de movimento. Partir, chegar, subir, descer, como eu já falei para vocês, vi? Então, o aller, ir, é com o être. Então, fica je suis allé, tu es allé, posso fazer a ligação ou não, também posso falar tu es allé. Il est allé, elle est allée, observe que é uma mulher, então ganha um E a mais. E eu também, eu fui, se é uma mulher falando, né, eu vou escrever, ganha mais um E, que é a marca do feminino. Então, só quando é o être, nesse caso, eu sou obrigada a fazer essa concordância no participe passé, marcar que é o feminino. Vi? Então, vamos começar de novo? Je suis allé, tu es allé, il est allé, elle est allée, on est allé, nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés, elles sont allées. Magnifique! E o último, né, até o dia de hoje, o post que eu coloquei por último foi o faire. O faire tem como auxiliar o avoir e o participe passé dele é fait. Fait, d'accord? Então, j'ai fait, tu as fait, il a fait, elle a fait, on a fait, nous avons fait, vous avez fait, ils ont fait, elles ont fait. D'accord? Ah, e um detalhe, o aller eu não comentei. O participe passé dele, por ele ser terminado em ER, eu só tiro o R e coloco o acentinho no E. E essa regrinha vale para todos os verbos terminados em ER. Por exemplo, estudar, étudier. Eu tiro o R e coloco o acentinho no E. Aí fica étudier, étudier, étudier para todas as pessoas. Viu? Então essa dica vale para todos os verbos em ER. Se você não viu ainda, veja lá no meu canal, tem um outro vídeo que eu explico le participe passé. O participe passado, lá eu dou mais dicas para vocês. É uma aula completa sobre o participe passé. Se você não viu ainda, corra lá, dá tempo você ver. Vi? Magnifique! Sugestões, comentários, coloque aí para mim, por favor. Dê seu like, oui, para que meu canal seja relevante, né? Chegue até mais pessoas. E se foi útil para você, compartilhe também para um amigo, uma amiga que você conheça que também goste do francês, que queira aprender francês. E continue avec moi, d'accord? Continuem comigo e até a próxima. À la prochaine. Merci.